Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los, principalmente no encerramento de mais um trimestre de lições tão maravilhosas que tivemos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de abrirmos essa conclusão temática do trimestre, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição extraordinária que Tu nos enviastes e sempre tem preparado lições especiais para a história do Teu povo e da Tua igreja sobre a face da terra. Muito obrigado, Senhor, por nos preparar para vivermos um dia no Teu reino. Muito obrigado por nos transmitir advertências e orientações seguras de como convivermos melhor uns com os outros e como o Teu povo, de como melhor vivermos para contigo e para com o mundo ao nosso redor. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Dirija-nos e guarda-nos, perdoe nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Descanso em Cristo. Eu gostaria de resumir em uma só palavra cada um dos temas que nós estudamos durante esse trimestre. No primeiro tema, vivendo em uma sociedade que não para, eu gostaria de colocar a palavra agitação, que é tudo o que nós assistimos e por isso buscamos o descanso de Deus. No segundo tema, nós vimos inquietos e rebeldes, acelerados. As pessoas estão tão aceleradas que agem como se as coisas não estivessem acontecendo, como se Deus de fato não existisse, como se a sua palavra não existisse, porque estão acelerados demais, correndo atrás das coisas do mundo, esquecendo das coisas de Deus, priorizando as coisas do mundo, deixando por último as coisas de Deus. E isso tem um preço alto. Aí nós estudamos o terceiro tema, as raízes da inquietação, a ansiedade. Tanto que Cristo comentou durante o sermão profético e em suas parábolas e em seus ensinamentos sobre a questão da ansiedade. Não deixe a ansiedade tomar conta. Coloca tudo a perder. Tudo que fazemos de forma ansiosa está fadado à frustração. Pense nisso. Depois, no quarto tema, nós estudamos o custo do descanso. Entrega. Não é fácil, mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, o mais Ele fará. No quinto tema, quando nós estudamos venham a mim, a palavra decisão. Se você decidir, se eu decidir, quando nós decidimos ir a Cristo, Ele assume o comando, as rédeas da nossa vida. E tudo passa a ser superado com o acompanhamento absoluto da divindade em nossa vida, nos protegendo, nos abençoando e nos guardando. E principalmente nos ensinando a cada dia, nos aprimorando, nos habilitando cada dia mais para o reino de Deus. A lição 6, encontrando descanso nos laços familiares. Eu colocaria a palavra legado. E a lição 7, descanso, relacionamentos e cura, eu colocaria a palavra perdão. Esses dois temas, 6 e 7, foi tratando da vida de José do Egito, mostrando que legado é o sumo que tiramos da essência da nossa vida em família e levamos para a nossa descendência, para a sociedade e para o mundo onde vivemos. E que perdão é algo que precisamos aprender a qualquer custo, e perdão divino, não é perdão humano que perdoa e não esquece, mas perdão divino que perdoa e esquece. Só assim que conseguiremos alcançar a vitória.
jamais de outra forma. Foi assim que José conseguiu. Os personagens que viveram assim, exemplificados na Bíblia Sagrada, nos inspiram e nos dão lenitivo, força, objetivo para fazermos o mesmo. Já no tema 8, livres para descansar. Vimos aqui dois personagens muito interessantes, que um foi o paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu pelo telhado, e o profeta Elias, durante a sua saga de fuga para o seu refúgio, onde ele se restabeleceria de toda a sua estrutura vital até ali e se prepararia dali adiante para o seu arrebatamento rumo à Canaã celestial. Mas fé é a palavra que resumiu a decisão dos amigos e daquele paralítico que desceu ele pelo telhado, e foi a lição que ficou impregnada para todos ali naquele lugar, que assistiam aquela cena toda, como para o profeta Elias, que teve que entender que precisava se despojar de si mesmo e entender que somente pela fé teremos a vida de forma realmente absoluta ou devolvida no seu verdadeiro sentido, o sentido original que nós fomos criados para viver de forma absoluta. Esse é o projeto de Deus. Tudo de Deus é absoluto. Nada é temporário. Tudo que é temporário está vinculado à história do pecado. E nós fazemos parte dessa história do pecado, mas fazemos parte da história da redenção, que são aqueles vitoriosos da grande tribulação, dos grandes e terríveis problemas que a história do pecado promoveu por onde quer que ele tenha passado e deixado os seus rastros de destruição, de estrago e de terror. Nós somos vitoriosos até hoje e continuaremos a ser, e seremos reunidos muito em breve para estar para sempre com o Senhor. Só aí então estaremos livres para descansar, porque o justo viverá pela fé. Logo então entramos no 9º tema, que trata dos ritmos do descanso. E aí já enraiza exatamente na criação. É a palavra encaixada dentro desse tema, criação. A criação de Deus estabeleceu um ciclo criacionista de 6 dias, e o 7º é o descanso determinado, ordenado por Deus. E nele foi inspirado também o descanso daqueles que teriam atravessado a história de toda a grande tribulação, da história do grande conflito entre o bem e o mal, e pudesse então um dia sair dessa tribulação com o lembrete semanal do descanso de Deus, mas poder se encaixar no descanso eterno, absoluto de Deus, quando fosse então resgatado através da redenção e se projetado no descanso de Deus, aquele de Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, também comentado pelo apóstolo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 4. O descanso de Deus, o descanso sabático para o povo de Deus, daquele que vai continuar na eternidade. Todo sábado vim perante mim me adorar. Por isso que no 10º tema, estudamos também o descanso sabático, esse então, o absoluto, encaixado nessa palavra, absoluto. É o descanso de Deus. Nesse descanso estará eu e você para todo sempre, desde que não esqueçamos também, que é muito importante, da lembrança memorial semanal, de estar nos preparando, de estar nos reunindo com esse Criador maravilhoso e também com os nossos semelhantes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Na lição 11, ansiando por mais, eu colocaria aqui a palavra Moisés. Paulo, quando entra em 1 Coríntios, ele faz uma síntese do Evangelho dentro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de 1 a 11. Ele mostra que todo aquele Israel foi batizado em Moisés, e batismo só aconteceria 1500 anos mais tarde, irmãos. Ele mostrou o significado de batismo na água, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, tudo exemplificado nas experiências que Moisés teve com Deus.
desde a sarça ardente até nas proximidades dos limites da terra de Canaã, onde ele ali morreu. A sua sepultura desapareceu porque ele foi ressuscitado, não precisa mais ter sepultura, e ele foi levado, ressuscitado para o céu, assim como foi Elias vivo, arrebatado. E ambos, tanto Elias quanto Moisés, 1500 anos mais tarde de Moisés e 1000 anos depois de Elias, aproximadamente, os dois, Moisés e Elias, viriam visitar o Messias, o Filho de Deus, trazendo-lhe fortalecimento missionário e conforto para prosseguimento da conclusão da sua missão aqui na terra. E esses dois vieram exemplificar os tipos de salvos que estarão aqui e serão reunidos para o encontro com o Senhor nos ares. Os que sairão dos sepulcros, ressuscitados para a vida eterna, e os que serão arrebatados, transformados vivos e arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que vão à frente, os que foram ressuscitados, como ele explica em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 até o 18. E o penúltimo tema que nós estudamos, o profeta inquieto. Tiramos grandes lições da vida do profeta Jonas. Percebemos que tanto Jonas quanto Nínive estavam na mesma balança, precisando de um melhoramento interno para se relacionar melhor com os semelhantes e com Deus, no que diz respeito à entrega e à missão. Todos nós temos uma entrega e temos uma missão. Somente com a entrega teremos êxito na missão. Sem entrega não haverá êxito na missão. O propósito da história de Nínive é mostrar para mim e para você que tanto o profeta Jonas, o pregador, o missionário, o servo de Deus, precisava se manter salvo. E que não é salvo por si mesmo, mas é em Cristo, pela entrega, pelo espírito missionário, pela dedicação na causa. Somos salvos de graça, mas a entrega reflete na nossa missão. Assim, os ninivitas também entenderam da mesma forma. A porta do céu precisaria passar tanto os ninivitas como o profeta Jonas. Não poderia ter barreira de ódio, ou de racismo, ou de preconceito, que impedisse a entrada de ambos, porque o Senhor morreu por todos nós e quer salvar a todos nós, tanto aqueles que pregam, os missionários, quanto aqueles que ouvem a pregação e recebem o chamado da missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O 13º tema, o descanso supremo. Irmãos, nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui o apóstolo Paulo está citando um texto do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, que trata desse tema que Paulo está abordando aqui em 1 Coríntios 2,9. E realmente, irmãos, se nós observarmos lá em 2 Coríntios 12, verso 4, foi quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele chama aquela experiência do que ele viu e ouviu lá, que ele está tentando expressar aqui em 1 Coríntios 2,9, ele chama aquilo lá de ditos indizíveis, ou palavras inefáveis, que quer dizer nada mais nada menos que um prazer inexprimível, sem palavras, que não há como descrever, mas que é muito maravilhoso. E isso Deus tem preparado para nós. Se você for lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 12, Jesus também fez um comentário que eu tenho ainda muita coisa para dizer para vocês, para ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, Paulo não tinha palavras ou meios para comparar o que ele viu lá, para tentar convencer as pessoas aqui do mundo normal, de pecado que a gente vive, a se convencer melhor, se conscientizar melhor
da nossa condição real, de mortal que somos, para a condição que nós vamos voltar a fazer parte, que é a missão original do projeto de Deus, que é nos resgatar, nos redimir e devolver a vida eterna para nós. Mas conhecer esse gozo da vida eterna, ter uma ideia disso, Paulo não achou palavras para comparar tudo que ele estava vendo lá. Mas, na verdade, se mexer de fato nesse assunto, as pessoas não suportam, não aguentam o peso da verdade. E já acham logo, como acharam que Cristo estava maluco, que Paulo estava maluco. Foi chamado de doido, Paulo. Tanto por grandes governos, como por líderes da igreja. Então, todos os que falavam coisas como Paulo falou e que continua falando, é chamado de doido, não bate, não está batendo nos parafusos, está andando fora da torda, está viajando na maionese, coisa desse gênero por aí afora. Então, é muito sério, irmãos. E a verdade é a única coisa que liberta. Enquanto não conhecermos a verdade na sua forma clara, límpida e transparente, simples e pura, não seremos libertados da nossa condição real de mortal, pecaminoso que somos. Só a verdade nos liberta, irmãos. Somente ela. Não podemos ter medo da verdade. Temor a Deus se resume nisso, irmãos. Em amar a verdade, em viver a verdade e ensinar a verdade. E isso, evidentemente, quebra barreiras. E essas barreiras são embaraçosas de quebrar. Porque nós temos uma educação, acostumamos, acreditamos em muita coisa que nós aprendemos, que de fato, muitas delas não passam de fantasias e carochices, do ponto de vista bíblico principalmente. E precisamos de nos atermos à palavra de Deus como ela é, na sua simplicidade e pureza, porque conhecer essa verdade de forma plena, isso nos liberta. E nos educa também a viver, conviver com as pessoas, continuar na trilha do viver cristão, auxiliando outros nessa mesma trilha, para que em muito breve Jesus possa nos reunir a todos em um só rebanho, um só pastor, um só batismo. Como o povo de Deus um dia foi batizado, de forma simbólica, lá no Mar Vermelho, também estará sendo abraçado pelo Redentor na sua forma cristã de viver e de ensinar o mundo a se preparar para receber das mãos dele a salvação de forma definitiva. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, uma visão do fim. Irmãos, se nós vamos estudar uma visão, que aqui está se tratando do que o apóstolo João passou em Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao 19, vamos tentar entender isso da forma mais nítida possível. Vamos lá. Vamos tentar juntar as peças em paralelo para que nós possamos entender as peças desse quebra-cabeça. E já lembro logo que profetas como Jó, como Jonas, como Ezequiel, Isaías, Daniel, dentre outros, tiveram experiências desse gênero aqui e dificuldades semelhantes para tentar descrever o que estava vendo, o que estava assistindo, e separar uma coisa da outra e selecionar o objetivo, que é a mensagem para o cumprimento da missão deles e o envio da mensagem aos demais, que dali adiante, até os nossos dias, precisariam ouvir, entender e cumprir. Vamos lá. Observe aqui na visão do profeta em Apocalipse, vamos destacar aqui alguns personagens que dá para ficar claro aqui ao separarmos as peças desse quebra-cabeça nessa visão. O primeiro personagem que a gente pode observar aqui é um personagem com características curiosas, que dá-se a impressão que o profeta confuso ao ter essa visão, como os demais profetas que eu citei agora mesmo tiveram visões também parecidas, e também ficaram confusos da mesma forma, eles estavam misturando os personagens, tentando fundir como se aquilo tudo fosse um só, o que ele estava vendo. Ele estava percebendo um meio de transporte com características
de iluminação, de arco-íris e um monte de coisa, que trouxeram um outro personagem ou personagens que é semelhante a filho de homem ali dentro. E depois, entre uma situação e outra, aparece a missão apresentada para o profeta, que é o trabalho dele diante do mundo ao seu redor. Ele não tinha como entender tudo aquilo que ele estava vendo ou descrever aquilo, mas ele tinha como passar o recado. Qual era o objetivo? E isso foi passado com êxito e continua sendo passado. Mas a visão que eles tiveram até hoje tem muita dificuldade de ser entendida, montada esse quebra-cabeça, justamente porque as pessoas se mergulham em tradições religiosas e em tradições sociais, científicas, em mitos e crendices que acabam se distanciando mais ainda da possibilidade de serem libertos pela verdade. Mas se abrirmos o nosso coração e a nossa mente, prestarmos atenção no que está aqui, dá fácil para entender o que ele estava vendo, o que ele estava mostrando e separar uma coisa da outra. E ele estava ali chamando tudo como se tudo aquilo fosse Deus. Todos eles tiveram essa mesma confusão. E o mais interessante é que alguns deles, como Daniel, como João, Ezequiel, caíram mortos no chão e teve que ser ressuscitado. De tanto pavor, de tanto medo que eles ficaram de tentar entender aquilo. Imagine, hoje, irmãos, seria bem mais fácil da gente passar por uma visão dessa e aguentar de pé, com medo, mas aguentar de pé. Porque nós temos mais coisa para comparar. Não seria tão assustador como foi para aqueles coitados que não tinham a menor noção daquilo que estava acontecendo. A evolução do mundo para os dias dele estava restrito em coisas muito arcaicas ainda. Tanto sistemas de transporte como de comunicação e tudo mais, de iluminação e etc. Então para eles foi muito duro enfrentar essa visão. Mas vamos lá observar alguns detalhes aqui que facilitam a nossa compreensão. Só de curiosidade, depois você estuda Jó capítulo 41, verso 18 a 21, quando Jó está falando lá de um sistema de transporte desse, fala de fumaça saindo no nariz, ou como chama de fogo, tudo parecido com isso aqui. Se você for lá em Ezequiel 1, 26 a 28 também, as características de um transporte que trouxe outros transportes dentro, 4 menores, e com característica de arco-íris também, fogo, etc. Tudo parecido com esses aqui, apresentado aqui no Apocalipse capítulo 1, verso 9 a 19. Esse discípulo sobrevivente, lá na ilha de Patmos, era o caçula dos 12, o que cuidou da mãe de Jesus e o único que não morreu executado. O único que não foi mártir de execução, mas foi mártir de exílio, morreu de velho lá na ilha de Patmos. Teve essas visões e descreveu para mim e para você, tentar montar esse quebra-cabeça, entender melhor e nos preparar melhor ainda para o que está próximo de acontecer nos nossos dias. Pense nisso, é muito importante. Observe se tinha como dizer que era Deus, um personagem que tem olhos como chama de fogo, fogo no rosto, que brilhava mais que o sol na sua maior força, ou seja, o sol ao meio-dia. Nem de manhã cedo ninguém dá conta de olhar para o sol. Imagina o sol do meio-dia, quem dá conta de olhar? E os pés, semelhante a latão luzente que saiu da fornalha, brilhando, parecendo aço derretido, como se fosse refinado numa fornalha. Imagine, irmão, se Deus está sendo comparado com metal, com fogo, com essas coisas, com fumaça saindo no nariz, coisa do gênero. Sem chance, irmãos. Não tem como. Ou o pé parecido com planta de bezerro, com pé de bezerro. Não tem. Isso tudo são características de coisa de metal, de transporte, trem de pouso, coisas do gênero, irmãos. Então não tem como fugir disso aqui. O problema maior é que no tempo que viveram esses profetas aqui, não tinha como comparar e trazer para um cenário real. E observe que coisa curiosa, é que quando ele trata da voz também, nós podemos classificar alguns tipos de voz distinta que ele apresenta aqui na sua visão. No verso 10, ele trata de uma voz com som de trombeta, que apareceu por trás dele. Então, ou seja, ele estava tendo uma visão e atrás dele aparece uma voz de som de trombeta. Mas lá no verso 15 ele já fala do som de muitas águas. Ou seja, está claro que ele está vendo um funcionamento, trabalhando de forma extraordinária,
que também outros profetas como Ezequiel comparou com o som de muitas águas, coisas do gênero, ou o som do intrépido de um exército de cavalos. Mas no meio desses dois tipos de som, tão diferente da voz humana, lá no verso 11 de Apocalipse 1, ele trata de uma voz real que falava com ele, no idioma dele, em som audível normal, mas misturado com voz parecida de trombeta e voz parecida de mar, de muitas águas, de cachoeiras. Então está na cara que ele está ouvindo uma máquina funcionando num estágio, ele está ouvindo um estágio de funcionamento, que é o som de muitas águas, outro estágio de funcionamento em aceleração, que é o som de trombeta, e agora ele destaca uma voz audível, inteligível, que comunica com ele. Está óbvio aí. E no verso 13, ele destaca então um semelhante a filho de homem. Ele não está falando do filho do homem, que também estaria ali. Mas ele está falando de um anjo andando no meio dos castiçais, que foram colocados alguns castiçais simbólicos na visão, e ele observando também 7 estrelas, e ele comentando que são anjos. Os castiçais são as igrejas representadas, né? Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, etc. As 7 igrejas, então, ali na Ásia, né? Representando 7 períodos que a igreja cristã passaria na sua história, como 7 anjos, as 7 estrelas andando no meio desses períodos da igreja, e como então surge o Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que é o alfa e ômega, que se identifica aqui, e fala com ele, dando explicações apocalípticas para que ele transmitisse para a igreja. Características semelhantes àquelas que o profeta Isaías também teve, que Ezequiel teve, etc. Observe, irmãos, é muito interessante isso aí. Mas como eu disse, separar os personagens, esse quebra-cabeça todo, todos tinham que entender uma coisa comum, que é o principal ponto da mensagem. A mensagem da espada. A espada aguda de 2 fios, de 2 gumes. Aquela que corta até na divisa da alma, que Paulo também comentou. O importante é entender isso, irmãos. Entender a nossa missão, que ela está vinculada a essa espada. A espada de libertação. A palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos liberta, ela nos habilita, ela nos condiciona a prosseguirmos, a irmos adiante. É com ela que nós atravessaremos todas as barreiras e obstáculos que temos que atravessar até alcançarmos aquele pódio da vitória que todos correm, todos levam o prêmio, que o apóstolo Paulo comentou um dia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, apresenta a mensagem dos evangelhos, conhecida como sermão profético. Uma delas apresentada então em Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 31. Aqui nós poderíamos dividir em 3 partes o sermão profético para facilitar a nossa compreensão do tema e também, evidentemente, a forma mais prática de transmitirmos essas orientações. A primeira delas estaria entre o verso 1 e o verso 8 do capítulo 24, onde ele chama de princípio das dores, que se resume da destruição de Jerusalém, de guerras e rumores de guerras, de pestes e mudanças climáticas na natureza. Irmãos, essa primeira parte do sermão profético atrela tudo isso que vai desde aqueles dias até os nossos dias. Tudo isso está vinculado no chamado aqui, na classificação aqui dada pelo Filho de Deus como início das dores, que ele encerra no verso 8, falando que tudo isso é o princípio das dores. Então isso amarra problemas que atravessaria as 3 grandes perseguições que teria, as 3 grandes crises, e isso amarra situações das 3 grandes crises que teria frente à história da igreja cristã, tanto iniciando pela destruição de Jerusalém, como a perseguição empreendida durante a supremacia papal, que estaria entre o ano 538 ao ano de 1798, como da última grande crise, que é a que nós estamos enfrentando hoje. Não diferente do que está aqui incluso, de peste tremenda que nós estamos enfrentando já há algum tempo, e também perseguições e opressões no mundo, contra o mundo cristão, que está correndo de forma declarada em toda a face da terra.
E em muito breve irá fechar contra o saldo pequenininho de cristão que tem sobre a face da terra, porque mais de 70% do planeta é pagão e vai oprimir, e vai apertar esse cerco em cima dos cristãos, porque em muito breve os ditames da Laudato Si colocará em evidência o decreto dominical, que vai partir dos Estados Unidos para o resto do mundo, aonde o governo mundial estará coordenando toda essa situação que desencadeará na última grande crise, que ainda não temos ideia do quão violenta será. Mas que aqueles que atenderem às orientações sairão vitoriosos. A segunda parte do sermão profético fica aqui classificada como evangelismo guerreiro e remanescente. Por que guerreiro e remanescente? Porque pessoas que não têm medo da morte, pessoas que temem a Deus e servem a Deus em espírito e em verdade, não têm medo da verdade, apresentam a verdade e sobrevivem nessas crises, e que o seu testemunho e o seu sangue fica como semente, se for preciso de ser derramado, como testemunha de Jesus. E que nas 3 crises que passaria a história da igreja, esse evangelismo guerreiro suportaria tudo até o fim. Seja para ele ir ao descanso, seja para o arrebatamento, sem provar a morte. Em todas as 3 crises grandes que passaria a história da igreja, esse evangelismo guerreiro e remanescente seria vitorioso, na pessoa de cada servo e serva do Altíssimo. Dentro dessa parte aqui, que está relatada entre o verso 9 ao verso 14 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, irmãos, aqui nós podemos perceber amor resfriado, amor doente, né? Que vai esfriando, e por causa disso a iniquidade multiplica, ódio e traição andando junto, de mãos dadas de forma generalizada. E note a principal orientação: a perseverança atrelada ao evangelismo. Ele fala que esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisa de haver perseverança. Nas 2 crises que já passou, sabemos que tem mártires. E Apocalipse 6,11 fala de um número que vai acontecer na última, ainda que vai completar o número dos que morreram na segunda grande crise, que clamavam com grande voz: até quando, ó Santo, soberano, não julgas e vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Quando lhes foram dadas compridas vestes brancas e foi-lhes dito: repose mais um pouco de tempo, até que se complete o número de conservos e irmãos que haverão de morrer como vocês, perseguidos, que é o que nós passaremos hoje, nos nossos dias. A hora que completar esse número, Deus vai dizer: basta, chega. E a terceira parte desse sermão profético, nós chamaremos de desfecho do conflito, que ele inicia no verso 15 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e se estende então até o verso 41, na verdade, aonde ele dá instruções severas e claras para as instruções antigas já dadas através do profeta Daniel, lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Ele chama a atenção dos discípulos e nossa para aquelas orientações dadas ali, que sempre que o assolador aparecer, a gente tinha que tomar providências relativas ao que ele falaria aqui do verso 16 em diante do sermão profético. O assolador mostrou os dentes: quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte nem para buscar sua capa. Fuja para os montes. Presta atenção nas orientações, irmãos. Quem foge para as montanhas tem visão, tem mais chance. Entende, irmãos? Ir para os matos. E a gente precisa de fazer isso em tempo oportuno. Sabe por quê? Porque ali, aqueles discípulos, quando passou pela primeira grande crise, que foi a destruição de Jerusalém, que é o que mais se destaca em Daniel 9, 27, ele fala: olha, quando o assolador chegar da primeira vez, que ele mostrar os dentes, ele vai chegar com a assolação, mas que essa primeira vez a assolação vai cair em cima dele. E aí vocês já sabem do que eu estou falando, o que o profeta falou.
que ali estava na reconstrução de Jerusalém antiga, que Nabucodonosor tinha destruído, mas já estava visando uma nova destruição. Mas que quando ele cercasse para destruir de novo, era o tempo que os cristãos deveriam sair e ir para os montes. E isso aconteceu 3 anos e meio antes dela ser destruída definitivo. O exército chegou de Roma, cercou e abandonou o cerco. E os soldados judeus perseguiu aquela guarnição do Império Romano, quase dizimou com ela, cumprindo a profecia do profeta Daniel. Mas os cristãos entenderam o recado. No ano 70, então, quando ela foi destruída definitivamente, não tinha mais cristão lá dentro, só tinha judeu. E até o canibalismo eles praticaram. A segunda perseguição, irmãos, foi abreviado um período também de 3 anos e meio, enquanto eles estavam juntando as Bíblias para pôr fogo, para ver se acabava com essa proliferação da reforma protestante. Lá na França, pouco antes de fechar os 1260 anos, foi o período de maior massa e avanço rumo às Américas. Fugindo da guilhotina, uma máquina mortífera fomentada pela ordem jesuíta e que foi utilizada lá na França, fazendo das ruas enxurrada de sangue dos mártires pelo testemunho de Jesus. Estamos aguardando agora, no meio dessa crise final, irmãos, a última grande perseguição, que vai passar rápido. Tão rápido quanto esse pouco de prazo aí comentado para que pudesse ser abreviado almas sobreviventes para o desfecho do conflito. Até que o Senhor diga, está feito, fecha a porta da graça. Mas no meio dessa crise grande, especialmente nos tempos que nós temos vivido, nos últimos 2 séculos para cá, muitos falsos profetas têm surgido com teorias tentando confundir a cabeça das pessoas com relação à mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo vivo. Tentando embaçar o foco da salvação, tentando embaçar o foco da verdade, amedrontando as pessoas com a verdade, que existem pessoas com medo de estudar o Apocalipse, com medo de estudar as profecias, irmãos. Ao invés de ter amor pela verdade e abraçar a verdade, de pregar a verdade, ser perseverante, porque só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Está na hora de quebrar as barreiras do preconceito, irmãos, da tradição, e ensinarmos a verdade limpa e pura, assim como ela está revelada aqui nesse livro sagrado. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Porque Jesus em breve voltará. Lá em Lucas capítulo 21, verso 26, ele chega a comentar dentro desse sermão profético que naquele dia muitos vão desmaiar de terror, que os poderes do céu serão abalados, irmãos. Irmãos, tenta entender. As pessoas que ensinam, que pintam quadros da volta de Cristo, cheia de anjinhos com asa, cheia de pena, que é nada mais, nada menos do que uma mitologia enfiada goela abaixo na igreja cristã em toda a sua história, porque anjo não tem asa, o que tem asa é querubim, mas querubim, vocês viram aqui, que ele não tem só asa, e a asa dura, mas ele tem roda também, tem sistema de iluminação, de propulsão, tem sistema de armamento que abre grota na terra, como disse Jó. Irmãos, é coisa muito maior do que se imagina. Poderes do céu sendo abalado, irmãos, que vai fazer as pessoas desmaiar de terror. Não precisa da gente se desmaie para acreditar na verdade ou ter que encarar ela de uma hora para outra de maneira tão bruta, irmãos. Vamos dosar tempo a tempo, desde agora, engolindo. Se precisar de usar uma folhinha de boldo, usa, para poder engolir essas verdades da Bíblia. Mas vamos tocar para frente, vamos entender isso aí, vamos estudar. Porque em muito breve, irmãos, nós precisamos de estar orientando as pessoas para não serem confundidas com a verdadeira volta de Cristo. Que não vai ter esse céu coberto desse tipo de personagem aí, misturado de homem com ave. Pode ter certeza, o céu vai encher de anjos, mas os anjos são pessoas como eu e você. Igualzinho nós somos feitos, com diferença um pouquinho de estatura só, irmãos. Não tem essa diferença radical aí que a mitologia pintou na história do cristianismo, não, irmãos. Isso é antibíblico.
Não há base bíblica alguma para esse tipo de crença, que vem desde as mitologias antigas do reino egípcio, transferida para a Grécia e levada goela abaixo para o Império Romano e até os nossos dias. Precisamos de nos libertarmos dessas fantasias, que não é questão de salvação, mas vai prevenir de muita gente desmaiar de terror pelas coisas que eles estarão assistindo e que sobrevirão a este mundo. Seguir as orientações, quando o Assolador mostra os dentes, como está mostrando nos nossos dias, desde que estourou essa pandemia, jogando a igreja no chão, era para as pessoas já estar um passo à frente, e não 10 passos atrás, como está a maioria, que não está tomando providência nenhuma para se ter um lugar, para não só deixar a sua família, o seu lar, mas como agregar outras pessoas também, para passar a última grande crise que está prestes a explodir. Basta que esse governo mundial apresente essa proposta, ninguém vai ter tempo para mais nada, irmãos. O chão vai subir debaixo dos pés. Esse governo mundial tentará por tudo escravizar a humanidade, que é o que as grandes corporações, conhecidas como potestades da maldade, que já vem governando o mundo, os donos do mundo vêm tentando governar o mundo e colocar o que quer. Não foi a alimentação que foi o problema lá no jardim? Pois é, pela boca continua o mesmo problema. As alimentações transgênicas, refrigerantes, coisas nocivas para a saúde, está aí. E muitas pessoas achando, quem sabe, que é só carne que faz mal. Não, tem muita coisa que vem envenenando a humanidade, não é de hoje. E bons hábitos são orientados pela palavra de Deus, pela pena inspirada que nós precisamos de adquirir, de ter, de ensinar, de viver. Ajudar as pessoas a encontrar a melhor qualidade de vida, evitando uma série de coisas nocivas realmente para a saúde, mas as pessoas estão cada dia mais endurecidas e longe desse significado. E precisamos de nos preparar, irmãos, de estar procurando viver uma vida, quem sabe, mais simples, preparando para em muito breve aguardamos Jesus voltar em lugares tranquilos como a natureza. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ordens para marchar, quarto tema. Apocalipse capítulo 14, 6 a 12. Aqui está o que ele falou em Mateus 24, 14. O evangelismo guerreiro e remanescente, irmãos. Apresentando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Que eu e você fazemos parte desse exército maravilhoso que prega essa mensagem. E que aqui no verso 12, inclusive, mostra, destaca ainda o mandamento do sábado, o dia do Senhor, que é o selo do Deus vivo. Contrário ao sinal da besta, o sinal da apostasia, que é o domingo, que será a essência da última grande crise. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão, antes que seja tarde demais. As mensagens angélicas é para evitar que eu e você nos contaminemos com o sinal da besta, que é outro assunto que tem confundido a cabeça de muita gente por causa das formas calochitas e mitológicas que as pessoas ensinam, querem empreender no ensino das Escrituras Sagradas. A verdade, ela é simples, mas ela é absoluta e ela é poderosa e ela liberta. É a única que de fato nos liberta. Pense nisso. É muito sério. Quinto tema, descanse em paz. Hebreus capítulo 11, verso de 13 a 16, nós vimos aqui que a galeria dos campeões da fé, ela foi formada por pessoas de todas as épocas, irmãos. Deixando a ideia de que eu e você também podemos fazer parte dela. Basta nos ingressarmos pela graça de Deus e nos aprimorarmos nas mensagens do apóstolo Paulo, citando textos bíblicos já antigos de que o justo viverá pela fé. E é assim que eu e você venceremos. O que Jesus ensinou sobre o sono da morte, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, ele mostra para mim e para você que quem de fato crer na palavra dele, jamais morrerá, irmãos. Nós estaremos sempre preparados, não é para aceitar a morte, mas preparado para cumprir com a missão, como se a volta dele fosse hoje. Não importa se vamos descer ao descanso temporário, que um dia vai ser eliminado para sempre, ou se seremos arrebatados vivos com a volta do Senhor. Não importa. O importante não é aceitar a morte em si, mas é aceitar a missão. Seja ela
com descanso do sono da morte ou não. Aceitando isso, nós cumpriremos com êxito a nossa missão e seremos vitoriosos. Pense nisso. Alegre-se sempre no Senhor, sexto tema. Irmãos, Filipenses capítulo 4, verso 4 a 6, nos mostra que esperar e fazer tudo embasado na entrega ao Senhor, irmãos, ao Senhor da seara, é o que de fato dá sentido na nossa vida. Tudo que nós fazemos fora desta base de entrega ao Senhor da seara, nós não só seremos ineficientes na nossa missão, como seremos frustrados em toda a nossa vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida senão por Ele. E quando Ele trata disso conosco, Ele nos envolve numa missão, a missão do ID. É um projeto meu e seu, de vida real. Se fizermos qualquer coisa fora desse contexto, irmãos, a nossa vida está se distanciando do verdadeiro sentido. E vai se encerrar aí em 60, 80, 90, 100 anos, 100 e poucos anos de idade, e nada mais que isso, e não serviu para nada. Porque a vontade do Senhor de conduzir a sua missão plena e absoluta, que é salvação, através de mim e de você, não terá tido sentido se a nossa vida se baseou fora dessa estrutura de envolvimento missionário. É fundamental que de uma forma ou de outra, eu e você nos envolvamos nessa missão. Seja compartilhando a mensagem, seja convidando alguém, seja mostrando para alguém sobre isso, seja orando por alguém. De alguma forma precisamos tomar providências antes que seja muito tarde, irmãos. Só estamos vivos porque temos missão. E se temos missão, sejamos conscientizados por Deus em oração, em missão, em vida, em espírito e em verdade, e possamos assim cumprir. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sétimo tema, prepara-te, Jesus está voltando. Queria citar dois textos, Obreiros Evangélicos, página 219, e Conselho sobre Mordomia, página 350. Olha o que diz esses dois textos. Desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações. E somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é adiada ou vem de maneira que não esperávamos. Mas Deus é demasiadamente sábio e bom para atender nossas petições sempre justamente no tempo e do modo que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. E como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor, não podemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-se com o seu desígnio e cumpri-lo. Nossos desejos e interesses devem se fundir com sua vontade. Dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Ó Senhor Deus, encha-nos dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção, e prepare-nos para a nossa missão. Prepare-nos para o teu reino e conte-nos entre os escolhidos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.